Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Neste vídeo vou deduzir as fórmulas para as funções exponenciais e logarítmicas. Portanto, mais especificamente, eu vou mostrar que a derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x. A derivada de e elevado a um certo u ou u de x, onde este u é uma função derivável na variável x, é igual, portanto, a derivada de e elevado a u é igual a e elevado a u vezes a derivada de u. A seguir vou demonstrar que a derivada de a elevado a x é igual ao logaritmo natural de a vezes a elevado a x, onde este a é um número real que eu vou considerar positivo e diferente de 1. E a seguir a derivada de a elevado a u é igual ao ln de a vezes a elevado a u vezes a derivada de u. Como sempre, este u é uma função em x derivável. Quanto aos logaritmos, portanto, a derivada, eu vou então a seguir demonstrar que a derivada do ln de x é 1 sobre x, para x maior que 0. A derivada do ln de u é u' sobre u. A derivada do logaritmo na base a de x é igual a 1 sobre x, o ln de a vezes x. E depois, por último, mais geralmente, a derivada do logaritmo de um certo u na base a é igual a u' sobre ln de a vezes u. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo início, como só pode ser. Então, vamos considerar a função f de r+, desculpem, de r para r, definida por f de x igual a e elevado a x. E elevado a x é sempre positivo, portanto eu posso pôr aqui r+, não tem problema nenhum. E vamos então considerar um ponto x0 pertencente a r. F' de x0 é, por definição, o limite quando o h tende para 0 de f de x0 mais h, ou seja, e elevado a x0 mais h, menos f de x0, ou seja, e elevado a x0, sobre h. Isto é o mesmo que ter limite com h a tender para 0. Vamos colocar aqui o e elevado a x0 em evidência, que multiplica por
E elevado a H menos 1 sobre H. Está certo? Bom, isto é o mesmo. Este E elevado a x0 que temos aqui não depende de H, vai saltar cá para trás a multiplicar. Portanto, fica E elevado a x0 vezes o limite com H a tender para 0 de E elevado a H menos 1 sobre H. Bom, não sei se já repararam, mas nós estamos perante um limite notável, está bem? Isto aqui é um limite notável. E qual é o seu valor? É igual a 1. Portanto, isto é igual a E elevado a x0 vezes 1. Ou seja, isto é igual, então, ao f de x0. F' de x0 é igual a f de x0. Bom, substituindo o x0 por x, concluímos então que E elevado a derivada de elevado a x é a própria função E elevado a x. Pronto, e já está então demonstrada o primeiro caso. Agora, como vamos obter a derivada de E elevado a u? Bem, para isso basta apelar a derivada da função composta. Portanto, a derivada de, reparem, a derivada de f de um certo u de x, eu vou pôr apenas u. Este u é uma função derivável em x. Portanto, a derivada de f de u, é assim que se escreve, é igual à derivada da função f em u, é assim que deve ser escrito, vezes a derivada de u, vezes u'. Portanto, onde u, ou seja, u de x, é uma função derivável. Pronto, então, tendo em conta a derivada da composta, facilmente obtemos que a derivada de E elevado a u é então E elevado a u, porque a derivada da exponencial é ela própria, vezes a derivada de u. E já está então aqui a segunda fórmula também demonstrada. Agora queremos a derivada de a elevado a x, onde o a não é necessariamente o número de Neper, o número E. Bom, para isso vamos ter em conta o seguinte. Reparem, a elevado a x é a mesma coisa que E elevado ao logaritmo na base E, ln, de a elevado a x. Certo? E agora, tendo em conta uma das propriedades dos logaritmos, este expoente x vai multiplicar pelo logaritmo. Portanto, isto fica E elevado a x vezes logaritmo de a. Tá bom? Portanto, a elevado a x é igual a e elevado a x vezes logaritmo de a. Donde a derivada de a elevado a x é igual à derivada de e elevado a x vezes ln de a. Ou seja, temos a derivada de e elevado a um certo u de x. U de x é x vezes ln de a. Bom, e agora tendo em conta esta fórmula que temos aqui, isto é igual a e elevado a este u, ou seja, x, vezes ln
de A vezes a derivada do. A derivada de x vezes ln de A, a derivada de x vezes uma constante é a constante. ln de A. Bom, mas isto é igual, reparem, e elevado a x vezes ln de A, é o que está aqui, é igual a A levantada a x. Portanto, isto dá, vamos para o primeiro este, dá ln de A vezes A elevado a x. Pronto. Cá em cima, estão a ver? Já está, então, demonstrada esta terceira fórmula. Quanto a esta quarta, envolvendo exponenciais, temos agora que a derivada de A elevado a U é a mesma que esta aqui, é a mesma que a derivada de A levantada a x, no fundo, vai ser então logaritmo de A vezes A elevado a U. Portanto, no fundo, substituímos aqui o x por U, também temos que substituir aqui o x por U. E agora, resta multiplicar por U'. Tá, e está então concluído o último caso. Por exemplo, vamos pôr aqui um exemplo simples. A derivada de 2 elevado a seno de x. Portanto, então é igual ao logaritmo neperiano de 2, ln de 2, vezes 2 elevado a seno de x, vezes a derivada do U. A derivada de seno de x é cosseno de x. Entendido? Pronto, e agora vamos então à derivada dos logaritmos. Logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de U. Agora aqui temos logaritmos não naturais, numa base A maior do que 0 e diferente de 1. Bom, então vamos lá ver como é que fazemos isso. Bom, eu vou então recorrer ao teorema da derivada da função inversa, que consiste no seguinte. Vamos supor que temos aqui a seguinte situação. Temos aqui uma função, ou melhor, um intervalo i, e uma função f, que vai do intervalo i para o intervalo j. Uma função f. Eu vou pôr aqui f de i em j é uma função bijetiva, é uma bijeção e contínua. Depois, a sua inversa, eu vou denotar por g. Portanto, vamos pôr aqui um x, portanto, f de x é igual a t, por exemplo. A sua inversa eu vou denotar por g, como disse. Portanto, g de j em i, o domínio de uma é o contradomínio da outra, não é? De j em i é a inversa de f. E vou supor ainda que g é derivável e g' de x, ou melhor, g' de t, reparem que a variável de g, estou a denotar por t, a g' de t é diferente de 0 para todo t
pertencente a j. Bom, então eu posso concluir o seguinte. Então, a função f também é derivável em i, e para cada x pertencente a i, portanto, a derivada de f em x é igual, f' de x é igual ao inverso da derivada de g no ponto correspondente em t, igual a 1 sobre g' de t. Ok? Portanto, é isto que diz o teorema da derivada da função inversa. Claro que aqui, reparem, o f de x, o f manda o x no t, e depois o g, como é a inversa da função f, a função g manda o t pertencente a j no ponto x pertencente a i. Está bem? Pronto, já eu não disse, mas g é igual a f menos 1, ou se quiserem, o f é g menos 1, tanto faz. Bom, a demonstração deste resultado resulta essencialmente do teorema da derivada da função composta. Vejamos apenas porque é que a derivada de f em x é o inverso da derivada de g em t. Isso é muito simples. Se eu pegar aqui num ponto x, neste x, reparem, eu vou pegar aqui neste x. Se eu a este x aplicar f de x, vou parar ao t. E agora neste t aplico g, se agora aplicar g, isto volta a dar x. Tá? É óbvio, não é? G de f de x é igual a x, porque g é inverso da função f. Agora, se eu derivar ambos os membros desta igualdade, tenho aqui a composta, portanto, a derivada de g após f é a derivada de g no ponto f de x vezes a derivada de f em x. E a derivada de x é igual a 1. Tá? Isto agora implica que f' de x é igual a 1 sobre, estão a ver aqui, f' de x é igual a 1 sobre g' de f de x, mas o f de x está aqui, o f de x é t. Pronto, e está então demonstrado que f' de x e g' de t são números inversos. Bom, então vamos lá aplicar esta igualdade que temos aqui para mostrar que a derivada do ln de x, está aqui, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Vamos lá então. Bem, eu tenho aqui já os gráficos das funções. Aqui temos a função ln de x, vamos pôr aqui o eixo de x. Bem, para usar as variáveis que temos aqui, eu vou, em vez de pôr um x e um y, vou pôr um x e um t. Portanto, aqui temos o eixo dos t's. Portanto, aqui temos a função t igual a ln de x. Portanto, aqui o ln de x é a nossa função que queremos derivar, é o f de x.
Claro que a inversa da função logaritmo natural é a função exponencial de base e. Portanto, aqui agora vamos colocar t, e aqui temos, agora aqui vou ter que colocar um x, não é? Portanto, x, portanto aqui temos a função x igual a e elevado a t. Isto aqui é o g de t. Portanto, eu posso fazer na mesma a situação correspondente a esta que está aqui. Portanto, no fundo temos aqui o intervalo, a função logarítmica está definida em R+. Portanto, temos aqui R+. Aqui temos o zero, não é? O zero está excluído. O contradomínio da função logarítmica é R. Portanto, o I é R+, e o J é o intervalo R, é a reta inteira. Aqui temos um x, e aqui temos um t igual ao logaritmo de x. Aqui temos a função logarítmica, a função que eu denotei por f, não é? E aqui a função exponencial, que eu denotei por, está aqui em cima, por g. Bom, então temos o seguinte. Temos aqui esta relação entre as derivadas. Temos precisamente que a derivada de f em x, f' de x, é o inverso da derivada desta função g em t. 1 sobre g' de t. Bem, mas nesta situação, o que é que isto significa? f' de x é o nosso ln de x'. Bom, isto é igual a 1 sobre, reparem, o que é o g de t? O g de t, está aqui, é elevado a t, não é? É elevado a t'. Ou seja, a derivada do logaritmo de x é igual a 1 sobre a derivada da função exponencial. Mas a derivada da função exponencial está aqui logo no início. A derivada de elevado a x é elevado a x. A derivada de elevado a t é elevado a t. Então, é ela própria, não é? Portanto, isto é igual a e elevado a t. Ou seja, a derivada do ln de x, mas reparem, o e elevado a t, está aqui em cima, e elevado a t é x. Portanto, isto é igual a 1 sobre x. Ok? Pronto, então já temos a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Agora queremos a derivada do ln do. Bom, novamente vamos recorrer à fórmula da derivada da função composta, está bem? Portanto, se a derivada de... Vamos pôr aqui uma cor mais escura. Se a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x, então a derivada do ln de um certo u é função em x, supostamente positiva, não é? Por causa do domínio. Este u também é uma função derivável. Portanto, esta derivada vai ser a mesma coisa que está aqui, 1 sobre u, mas agora temos que multiplicar 1 sobre u, está igual, não é? Só agora temos que multiplicar por derivada de u, ou seja, u' sobre u. Está feito. Agora, como é que vamos derivar o que é que temos a seguir? A derivada do logaritmo de x numa certa base a, não necessariamente natural. Não necessariamente
A igual a E. Então fazemos o seguinte, reparem nisto, o logaritmo na base A de x é igual, traço fração, ln de x sobre ln de A. Eu pus aqui a base E e aqui também, mas podia pôr outra base qualquer nestes dois logaritmos, que a igualdade verificava-se na mesma. Mas vamos deixar ficar o ln, tá bom? Logo, a derivada do logaritmo na base A de x é igual à derivada do ln de x sobre ln de A. Não esqueçam que esta há uma constante. Portanto, vamos destacar esta constante. 1 sobre ln. Claro que eu podia derivar o quociente, mas não vale a pena. Portanto, isto é 1 sobre ln de A vezes ln de x. Tá? Pronto. E agora, a derivada de uma constante vezes uma função é igual à constante 1 sobre ln de A vezes a derivada da função, vezes a derivada do ln de x. Mas isto já obtivemos e é igual a 1 sobre x. Portanto, isto é igual a 1 sobre ln de A vezes 1 sobre x, ou, se preferirem, 1 sobre x vezes ln de A. Tanto faz. Vamos ver aqui. Cá está. A derivada do ln de x na base A é igual a 1 sobre ln de A vezes x. 1 sobre ln de A vezes x. Já está. Por último, temos a derivada do... É a última que falta, portanto, a derivada de logaritmo numa base qualquer, A, e agora não de x, mas de um certo u de x. Portanto, esta derivada vai ser a mesma que esta que está aqui, 1 sobre u vezes ln de A, mas temos que multiplicar pela derivada do u. É só isto. Ou seja, isto é igual a u' sobre u vezes ln de A. Vamos aqui confirmar. A derivada do logaritmo de u na base A é u' sobre ln de A vezes u. Cá está. Vamos só fazer um exemplo para vermos como tudo isto funciona. Exemplo. Vamos, determine a derivada da função f, definida por f de x, igual ao logaritmo na base 2 de seno de 3x. Assim, vamos pôr aqui um parênteses. Claro que esta função f está definida nos pontos x, onde seno de 3x é positivo. Bom, então, a sua derivada, f' de x, ou se preferirem, a derivada do logaritmo na base 2 de seno de 3x, é igual à derivada do... Está aqui a fórmula. Portanto, neste caso, o u é o seno de 3x. Portanto, vai ser então
a derivada do seno de 3x sobre seno de 3x, vezes o logaritmo de 2. Logaritmo natural, isto não parece nada natural, logaritmo natural de 2. Agora, novamente, usando a derivada da composta, portanto, a derivada do seno é o cosseno, não é? Logo, a derivada do seno do vai ser o cosseno do vezes o linha. Portanto, isto é igual ao cosseno de 3x vezes a derivada de 3x, que é 3, sobre seno de 3x vezes ln 2. Podemos pôr isto ainda de uma forma diferente. Portanto, 3 sobre ln 2 é uma constante, 3 sobre ln de 2 vezes cosseno sobre seno. Não é? Isto também se pode escrever cotangente de 3x. Ok? Bom, está aí então o vídeo cumprido. Demonstramos, ou se quiserem, deduzimos todas estas derivadas. A primeira delas todas foi a partir da definição. Depois usamos essencialmente a derivada da função composta. Quando passamos para os logaritmos, usei o teorema da derivada da função inversa, que também é consequência da derivada da função composta, e depois aqui, novamente, usei a derivada da função composta. Bom, despeço-me então por hoje, fiquem bem e vemo-nos por aí. Tchau!